Estudo de Levítico a partir do capítulo 23. A partir do capítulo 23 aqui. Do 1 ao 44. O calendário religioso. As festas anuais de Israel são apresentadas na ordem de sua ocorrência, mas primeiro é feita a menção do sábado, visto que era uma instituição fundamental e também ocasião de apresentação de sacrifícios. Números 28, do 9 a 10. Essas estão todas incluídas na expressão as festas fixas. Em alguns casos, as festas têm significado histórico, em outros, um significado puramente agrícola. Mas é possível que as festas com significado histórico, especialmente a Páscoa, pães sem fermento e tabernáculos, fossem originariamente agrícolas em natureza, assumindo seu significado histórico após os eventos que celebram. Para mais listas de festas, Deuteronômio 16, 1 ao 17. As ofertas adequadas a cada festa são listadas em Números 28, 9. No Novo Testamento vemos que várias festas têm significado na nova ordem estabelecida por Nosso Senhor. Letra A, sábado, 23, do 1 ao 3. Versículo 3, é interessante observar que há uma referência ao sábado em cada um dos últimos 4 livros do Pentateuco. Gênesis apresenta o descanso divino, os 4 livros restantes destacam a legislação do sábado. Não realizem trabalho algum. A primazia do sábado pode ser vista na forma em que as festas anuais tendem a incorporar essa característica. Letra A, a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, capítulo 23, do 4 ao 8. Versículo 5, a Páscoa era celebrada no 14º dia do mês de Abib, Êxodos 13, 4. Mais tarde, conhecido como Nissan, Ester 3, 7. Para mais detalhes, vê especialmente Êxodos 12 e Deuteronômio 16, 1, 8. No entardecer, Êxodos 12, 6, é literalmente entre os 2 anoiteceres e pode significar entre o meio-dia e o anoitecer, ou entre o pôr do sol e o anoitecer, provavelmente este último, assim, Neb, NTLH, a festa da Páscoa, começa ao pôr do sol. Paulo nos conta em 1 Coríntios 5:7 que Cristo, o Cordeiro Pascal, foi sacrificado, versículo 6, imediatamente após a Páscoa, vinha a festa dos pães sem fermento, Êxodos 12, do 14 ao 20, em comemoração à saída apressada dos israelitas do Egito, Deuteronômio 16, 3. Durante 7 dias, os pães sem fermento deveriam ser a comida padrão e a festa deveria começar e terminar com uma reunião sagrada. Como essa festa vinha logo depois da Páscoa, assim, Paulo instrui a igreja em Corinto a conduta cristã santificada deveria ser a reação dos coríntios à oferta pascal de Cristo em favor deles. 1 Coríntios 5, 7, 8. Letra C, os primeiros frutos, 23, do 9 ao 14, versículos 10 e 11. Como reconhecimento simbólico da provisão da chuva e da colheita enviadas por Deus, os israelitas deveriam participar de uma cerimônia de apresentação do primeiro cereal da colheita na presença de Deus. Êxodos 23, 19. Somente depois da realização dessa cerimônia, eles teriam liberdade para usar a colheita para si mesmos. A ocasião da apresentação é o dia seguinte ao sábado, que o judaísmo normativo entende que é o segundo dia da festa dos pães sem fermento. O sábado significa o primeiro dia desta festa. Os saduceus e outros compreendiam o sábado no seu sentido comum de 7º dia da semana, e visto que a festa das semanas vem 50 dias depois da cerimônia dos primeiros frutos e é assim afetada pela forma de contagem usada, a questão foi muito debatida. Versículo 13, oferta derramada. Números 15, 5, 28, 7 ao 31, etc. Referências pós-bíblicas parecem indicar que o vinho era derramado na base do altar dos holocaustos. De acordo com o método mais comum da contagem, a cerimônia dos primeiros frutos sempre caía no dia 19 de Nissan. Esse era o dia da ressurreição do Nosso Senhor.
E o significado do dia era evidente para Paulo quando escreveu acerca da ressurreição do Senhor como as primícias dentre aqueles que dormiram. 1 Coríntios 15, 20 ao 23. Letra D, a festa das semanas, 23 do 15 ao 22. A festa é chamada assim porque vinha 7 semanas completas depois da cerimônia dos primeiros frutos. Era conhecida também como festa da colheita, Êxodo 23:16, porque marcava o encerramento da colheita da cevada, Deuteronômio 16:9, e como o dia dos primeiros frutos, Números 28 e 26, visto que anunciava o início da colheita do trigo, Êxodo 34:22, do grego 50 dias. Versículo 16, vem o termo posterior Pentecoste. Por meio de um processo simples de assimilação, a festa de Pentecoste, que era realizada no terceiro mês Sivan, veio a ser reconhecida como a ocasião em que foi dada a lei. Êxodo 19:1. Versículo 15, dia seguinte ao sábado. Comentário dos versículos 10 e 11. Versículo 16, oferta de cereal novo, segundo a tradição talmúdica. Essa oferta era de trigo, enquanto a dos primeiros frutos era de cevada. Versículo 17, o fermento era permitido, porque os pães não eram queimados no altar. Confira 2:12. É claro que, em geral, o fermento era usado no preparo da comida. Os 2 pães eram alimento para o sacerdote. Versículo 21, o Pentecoste ocupava somente um dia no calendário de festas, mas devia ser um dia de alegre celebração. Deuteronômio 16:10. Versículo 22, confira o comentário 19:9-10. Embora em certo sentido o versículo não se encaixe na estrutura do calendário de festas, note a expressão do cuidado pelos destituídos dificilmente pode ser considerada fora de lugar quando é acrescentada a seção das festas da colheita. Letra C, a festa das trombetas e o dia da expiação, 23 do 23 ao 32. Essas são as primeiras 2 das festas do 7º mês, versículo 24. A festa das trombetas caracterizava o antigo dia do ano novo e ainda era celebrada como início do ano civil, quando foi adotado o ano da primavera babilônico. Toques de trombeta. A trombeta ainda é usada para anunciar o ano novo civil judaico. A NEB traduz a palavra por aclamação, que é uma versão aceitável em outros contextos. 1 Samuel 4, 5, 6, mas que não leva em consideração o costume antigo de se tocar a trombeta nessa ocasião. Versículo 27 e 28. A cerimônia do dia da expiação é delineada no capítulo 16. Visto que esse é um calendário leigo, os detalhes do culto que interessavam aos sacerdotes não são repetidos aqui. Levíticos 25:9 tem a única outra ocorrência da expressão dia da expiação. Versículo 29, quem não se humilhar deveriam se abster de comida e outras atividades geralmente prazerosas. Versículo 32, esse uso de sábado para denotar um dia solene de descanso está em concordância com a compreensão tradicional do mesmo termo no versículo 11, do 9º dia, visto que era algo tão grave falhar nas regras do dia da expiação. Versículo 29, a exata duração desse sábado é deixada absolutamente clara. Letra F, a festa das cabanas, 23, 33 a 44. Essa festa tinha significado tanto agrícola quanto histórico. Era também conhecida como a festa do encerramento da colheita, Êxodos 23:16 e 34:22, porque marcava o fim da vindima e o fim de todas as colheitas do ano. A construção de cabanas, tabernáculos, lembrava o tempo em que os israelitas viveram nesses frágeis abrigos no deserto. O dia da expiação era o jejum, Atos 27:9, e a festa das cabanas era a celebração. Uma quantidade especialmente grande de sacrifícios era apresentada durante os 8 dias de sua celebração. Em Zacarias 14, 16, 19, vemos que ela tinha significado apocalíptico. Após os terríveis juízes de Deus sobre os povos, aqueles que sobreviveram serão intimados e se apresentar anualmente em Jerusalém para celebrar a festa das cabanas. Versículo 16, versículo 36.
Não há menção de um 8º dia em Deuteronômio 16:13, do que se deduz com frequência que isso foi um acréscimo posterior à festa. Mas Deuteronômio dá poucos detalhes acerca da observância da festa das cabanas, e essa conclusão seria por demais descuidada. João 7:37. O último e mais importante dia da festa provavelmente alude a esse 8º dia. Também Números 29:35, 1 Reis 8:56, 2 Crônicas 7:9, Neemias 8:18, reunião solene. Note, explica a palavra dizendo que significa dia sagrado, dia especial de festa. Há versões que usam a expressão cerimônia de encerramento. A diferença surge da relação incerta entre a palavra de sua raiz básica. Os versículos 37 e 38 constituem um resumo mal localizado, visto que os versículos 39 e 43 voltam ao tema da festa das cabanas. Talvez os versículos 39 e 43 tenham sido acrescentados mais tarde. Versículo 40. Carregar frutas cítricas numa procissão da festa das cabanas é atestado em época posterior, e é possível que árvores especiais tenham sido sempre vivas. A Nebe chega a ponto de dizer árvores cítricas. Há apoio talmúdico para esse tipo de explicação do hebraico. Galhos, Salmo 118, 27. Versículos 42 e 43. As tendas eram usadas por trabalhadores na época da colheita, Isaías 1:8, mas é a sua associação com a peregrinação dos israelitas no deserto que deve ser comemorada. As tradições do deserto no Pentateuco falam de tendas, porém Neemias 8, 14 e 17. Número 8, questões acerca do tabernáculo. Aqui é o capítulo 24 do 1 em diante. Versículo 2 e 3, as orientações para a confecção do candelabro para o tabernáculo são dadas em Êxodos 25, 31, 40, e a provisão de azeite para as lâmpadas é mencionada em Êxodos 27, 20 e 21, em termos bem semelhantes aos usados aqui. Na presente passagem, a intenção é assegurar um suprimento regular de azeite, continuamente. Ver comentário de Êxodos 27, 20. Versículo 4. As lâmpadas, Êxodos 25, 31, 32. Candelabro de ouro puro é literalmente candelabro puro, como em Êxodos 31, 8. Na NVI, como aqui nos dois casos, o uso de puro em conjunção com vários objetos e artigos em Êxodos 25 e Levíticos 27 sugere que aqui puro se refere ao material de que era feito o candelabro, ouro puro, como em Êxodos 25 e 31, e não a pureza ritual do candelabro. Os versículos 5 e 9 tratam dos pães da presença. Nos templos babilônicos eram fornecidos regularmente 12 pães como comida para os deuses. Em Israel, no entanto, os 12 pães que serviam como pães da presença eram alusão a Deus como o provedor para as 12 tribos. 1 Samuel 21 ao 6 elucida um pouco a prática em Nob no reinado de Saul. Versículo 5, nem a expressão pães da presença, nem algum termo substituto são usados nesta seção. Por outro lado, é o último lugar em que o número 12 pães é citado. 2 jarros, na nota de rodapé da NVI aparece 2,10 de efa. Versículo 6, 2 fileiras, em 1 Crônicas 9:32, aparece nas versões antigas pães da proposição, mesma raiz hebraica, a mesma de ouro puro, a mesa de ouro puro, a mesa pura. Ver comentário do versículo 4. As instruções acerca da confecção dessa mesa são dadas em Êxodos 25, 23. Versículo 7, a oferta de cereal de 2:1. Note, entende que o versículo 7 significa que os pães eram colocados em 2 pilhas. Snite está dividido entre fileiras e pilhas.
O sentido comum da raiz e o significado de termos derivados favorecem a conotação de fileiras. O tamanho dos pães era certamente grande, a julgar pela quantidade de farinha usada. Uma porção memorial de incenso puro deveria ser oferecida, e quando vinha o sábado seguinte, os pães eram substituídos e então consumidos pelos sacerdotes como parte santíssima. Número 9, o caso da blasfêmia, 24 do 10 ao 23. Então aqui agora é o capítulo 24. Não, já estava no 24, né? Aqui é 10 ao 23. As leis acerca da blasfêmia e da retaliação e restituição são prefaciadas por um caso de blasfêmia que necessitava de parecer judicial. O versículo 22, a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, dá o tema comum. Versículo 10, e de um egípcio. Êxodos 12, 38. O homem era, portanto, um mestiço. Geralmente, a blasfêmia é cometida por pagãos. NBD, página 144, com várias referências bíblicas. Versículo 11, o homem blasfemou o nome sagrado representado pelo tetragrama e mais tarde considerado sagrado demais até para ser pronunciado. Tradicionalmente se lê a palavra Adonai, meu Senhor, sempre que o tetragrama aparece no texto hebraico. Na Septuaginta, ele é representado pela palavra Kyrios, Senhor. Versículo 12, Moisés não tinha regra pronta para lidar com esse caso. Êxodos 22, 28 proíbe o insulto a Deus, mas não estabelece nenhuma pena. A condição do homem como mestiço também era um fator complicador do problema. Versículo 16. Em muitos casos, a blasfêmia incluía muito mais do que o abuso de nome divino, como é ilustrado na reação de Caifás em Mateus 26, 65. Essa ampliação do conceito de blasfêmia pode ser discernido já nesse versículo, pois Aneb traz pronunciar nas duas ocorrências de blasfemar e com bom apoio filológico, e de fato um verbo diferente do usado no versículo 15 e pode ser comparado com Isaías 62, 2. Você será chamado por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará, literalmente pronunciará. Os versículos 17 e 21 apresentam a lex talionis, lei da retribuição, em suas diversas aplicações. Confira Êxodo 21, 23, Deuteronômio 19, 21. Esse conceito de retribuição não era peculiar a Israel. Ela consta no Código de Hammurabi, que reflete o procedimento jurídico babilônico do início do segundo milênio a.C., mas no que tange à economia de Deus, foi abolida pelo nosso Senhor. Mateus 5, 38 ao 42. Apesar de todos os seus aspectos selvagens, podia evitar a cobrança de mais do que os danos causados originariamente a possibilidade de compensação monetária pelos crimes cometidos, com exceção de homicídio, talvez expliquem o fato de que é difícil encontrar exemplos de cumprimento dessa lei no Antigo Testamento. Versículo 22. O estrangeiro podia se beneficiar de regulamentação especial com base em razões humanitárias, mas nas questões discutidas acima é ilegal ao nativo de Israel perante a lei. 10. O ano sabático e o jubileu 25 do 1 ao 55. Aqui temos ampliações do princípio do sábado. Tanto fontes bíblicas quanto pós-bíblicas confirmam ao menos a observância do ano sabático por parte dos judeus. Letra A. O ano sabático 25 do 1 ao 7. Versículo 2. O fato de que a própria terra deveria guardar um sábado para o Senhor mostra que o ano sabático tinha um propósito mais amplo do que a condição do solo. Em certo sentido, a instituição do ano sabático era uma afirmação sobre a quem de fato a terra pertencia. Versículo 23, porque ela, a terra, é minha. Versículo 5, proíbe a colheita sistemática do que cresce
espontaneamente no ano sem cultivo. Versículo 6, a expressão ano de descanso refere-se ao que cresce espontaneamente, a produção não cultivada que surgira do que havia caído no chão durante a colheita anterior deveria estar disponível para todos. Êxodo 23:10 menciona somente os pobres e os animais do campo como beneficiários dessa instituição. Letra B, o ano do jubileu, capítulo 25, do 8 ao 12. Versículo 8, depois de 7 vezes 7 anos, vinha o ano sabático par excelência. Versículo 9, em todo o país deveriam fazer soar a trombeta no dia da expiação que ocorria perto do ano novo. Confira 23 e 24. E assim anunciar a chegada do ano do jubileu. Esse era o ano mais importante em relação à reivindicação que Deus fazia do direito tanto sobre a terra quanto sobre o povo. A terra não era cultivada, a terra que tinha mudado de mãos era devolvida ao seu proprietário original, e os escravos podiam recuperar a sua liberdade. Isaías 61, do 1 ao 3, está saturado da fraseologia do ano do jubileu, e Cristo adotou essa passagem para explicar a sua própria missão. Versículo 10, libertação. A palavra hebraica está associada a um termo acadiano que significa libertar de obrigações. Na Babilônia, isso estava nas mãos do rei, de quem se esperava que estabelecesse a justiça normalmente por meio de uma série de decretos promulgados no início do seu reinado. Jubileu é derivado do hebraico Yobel, carneiro, chifre de carneiro. Observe, porém, que uma palavra diferente é traduzida por trombeta no versículo 9. Versículo 11, no que tange à terra e ao seu usufruto, aplicam-se as leis do ano sabático. Isso significa 2 anos sem cultivo em sequência, pois o ano do jubileu seguia o 49º ano sabático, e o versículo 21 leva em consideração essa situação, pelo menos em teoria. Letra C, legislação consequente acerca da propriedade. 25, do 13 ao 34. Versículo 13. A terra voltava ao seu primeiro proprietário no ano do jubileu. Em última instância, a terra era inalienável. Versículo 15. Isso significava que as transações eram reguladas de acordo com a proximidade do ano do jubileu, pois o que se comprava ou vendia, na verdade, era um número de colheitas. Essas vendas geralmente ocorriam quando uma família caía em desgraça financeira, e a devolução automática da terra ao seu proprietário inicial limitava a duração da penúria ou insolvência. Os versículos 14 e 17 são dirigidos àqueles que talvez sejam tentados a fazer fortuna com o infortúnio do seu próximo. O Senhor é o protetor dos destruídos. Deuteronômio 15, 9, versículo 21. Além do que cresceria por si só, haveria suficiente para 3 anos do produto da colheita do 6º ano. Versículo 22. As referências ao 8º e ao 9º ano reforçam a tese de que os versículos 20 estão falando do ano sabático, embora alguns pensem que se refiram ao do jubileu. Contra esse ponto de vista, pode-se dizer que não haveria semeadura no 8º ano, visto que cada ano do jubileu viria após o 7º ano sabático da série. Os dados aqui podem ser considerados facilmente na pressuposição de um ano novo na primavera, visto que a primeira semeadura após o ano sabático não seria possível até o final do 8º ano e a colheita só ocorreria no início do novo ano. Mas o versículo 9 indica que o ano do jubileu, e portanto pressupostos também
o ano sabático começava no outono. Seja qual for a solução do problema, os versículos 20 são claramente um estímulo para que se dê a Deus o seu lugar e se confie as consequências a Ele, embora não tenham nada que ver com títulos ou escrituras de transferência de propriedade. Eles preparam o caminho para a reivindicação. No versículo 23, a terra é minha. Versículo 23. Os israelitas não deixaram de ser estrangeiros e imigrantes quando deixaram para trás o Egito e o deserto. Agora eram arrendatários de Deus para toda a vida. Versículo 24. A terra era de Deus e ele a havia partilhado com eles de acordo com sua vontade e propósito. Nenhuma mudança temporária de sorte e destino poderia separar uma família da sua herança. Sempre deveria prevalecer o direito de resgate da terra. Essa lei existia independentemente da lei da devolução automática da terra no ano do jubileu. Versículo 25. Parente mais próximo traduz Goel, resgatador, o seu parente mais próximo que tem a tarefa de redimir. Confira NTLH, seu parente mais chegado. Um Goel tinha o direito de readquirir uma propriedade a qualquer tempo em nome de um parente empobrecido. Versículo 27. A diferença. O indivíduo reabilitado tinha de pagar a soma inicial menos o valor total das colheitas desde a primeira transação. O preço já teria sido calculado de acordo com os versículos 15 e 16. O versículo 28 estabelece o princípio da devolução automática ao seu proprietário inicial no ano do jubileu, se a propriedade não tivesse sido readquirida por um parente ou pelo proprietário original. Versículo 29. Uma casa numa cidade murada podia ser readquirida, mas o direito de resgate tinha validade de apenas um ano. As moradias na cidade não faziam parte da esfera da regulamentação das terras. Versículo 30. Se a casa não fosse resgatada, passava a ser propriedade permanente do comprador. A chegada do ano do jubileu não afetava essa situação. As leis de devolução do ano do jubileu são evidentemente leis agrícolas, e compreendeu-se que não poderiam ser aplicadas a uma comunidade urbana, definitivamente aos seus descendentes. Há uma semelhança notável entre essa expressão e a fraseologia nos documentos de títulos de transferência de propriedade encontrados em Ugarit. Final do segundo milênio a.C. Versículo 31. As mesmas leis valiam para as casas dos povoados sem muros e a propriedade no campo. Versículo 32. As casas nas cidades dos levitas estavam em outra categoria, que é a dos versículos 29 e 30. Versículo 33. Assim a propriedade dos levitas é resgatável. O texto hebraico não é claro. NTLH que insere a negação se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la. Versículo 34, números 35, 1, 8. Letra D. O cuidado pelos pobres e escravizados. Capítulo 25, do 35 ao 55. Os versículos 35 a 38 estão ligados às leis do ano do jubileu, porque também tratam das necessidades dos que estão em dificuldades financeiras. Versículo 25. Versículo 35. Um israelita que vivesse como um estrangeiro ou residente temporário podia se beneficiar da regulamentação especial feita para essa categoria. Confira 19:10 e 23:22. Provavelmente é isso que o texto quer dizer e não a perda de direitos civis. Snite PCB. Versículo 36. Não cobrem dele juro algum, literalmente juro e acréscimo, denotando dois tipos de pagamento de dívida. O último termo significava pagamento do capital principal aumentado da dívida, e o primeiro provavelmente incluía o juro
deduzido de forma adiantada. A cobrança de juros de compatriotas judeus é proibida no Antigo Testamento, embora seja permitida no campo de estrangeiros. Deuteronômios 23, 20, Deuteronômios 25, no ao 2 trata do perdão de dívidas ou, no mínimo, de sua suspensão a cada 7 anos. Versículo 38, a dívida comum do povo com relação a Deus deveria resultar em preocupação social pelos menos privilegiados. Versículo 39, não devia haver algo como um israelita tornar-se escravo de outro israelita. As dificuldades financeiras poderiam até levar uma pessoa a vender os seus serviços a um credor, mas a escravidão era terminantemente proibida. Versículo 40. Além disso, o período do serviço deveria terminar no ano do jubileu, visto em Êxodo 21, 2:6, concebe a liberdade a um servo jubileu após 6 anos de serviço. A presente regra deve ter sido aplicada no caso em que o ano do jubileu precedia a conclusão dos 6 anos. O versículo 42 reivindica para Deus o serviço de todos aqueles que haviam sido libertados da escravidão no Egito. Eles eram escravos, servos de Deus, a designação que Paulo faz de si mesmo como escravo de Cristo no Novo Testamento, versículo 43, mas temam o seu Deus. Versículo 36, versículo 44, os não-israelitas poderiam ser comprados como escravos para sempre. Versículo 46, eram propriedade hereditária e a regulamentação do ano do jubileu não se aplica a eles. Versículo 47, um residente temporário prospera e compra um israelita como servo. Versículo 48 e 49, a redenção por meio de um parente ou por meio dos rendimentos do próprio servo é permitida. A lei acerca da prosperidade nos versículos 25 e 26, versículos 50 seguintes. Confira versículo 15, 16 e 27. 11. Recompensa e castigo, capítulo 26, do 1 ao 46. Embora não seja o capítulo conclusivo de Levítico, o capítulo 26 é um desfecho adequado de todos os capítulos precedentes. Era prática muito difundida no Oriente Médio acrescentar uma série de bênçãos e maldições a um tratado ou documento legal com o fim de dissuadir as partes de quebrarem o acordo. E para esse fim, as maldições eram mais importantes. É esse o caso aqui e em Deuteronômio 28, o exemplo bíblico mais conhecido deste fenômeno. Se o povo de Deus caminhar nos caminhos dele, vai desfrutar de bênçãos. Se não o fizer, os problemas mais terríveis estão à espera deles. Letra A, bênçãos e condições. Versículo 1. Nada que seja idólatra feito por mãos humanas deve profanar a terra de Israel. As imagens eram feitas de madeira, pedra ou metal, colunas sagradas. Moisés ergueu 12 colunas de pedra em comemoração da revelação no Sinai, Êxodo 24:4, seguindo bons precedentes patriarcais, Gênesis 28:18. Mas as colunas passaram a ser associadas a ideias idólatras, sendo consideradas sagradas para o deus Baal dos cananeus, e foram proibidas aos israelitas na terra. Deuteronômio 16:22. Exemplares destas colunas sagradas foram descobertos em vários sítios arqueológicos da Palestina. Esculpida traduz uma palavra de significado incerto e há bons argumentos para defender a tradução da NVI. Porter pensa numa pedra de demarcação na qual haveria a representação de uma divindade. Os versículos 3:13 expõem as bênçãos que Deus derramaria em reconhecimento da fidelidade de Israel. Versículo 5, uma estação de boas colheitas será emendada na outra. As palavras de Amós que descrevem isso são famosas. Eis que virão dias em que aquele que semeia estará próximo daquele que colhe, aquele que pisa uvas daquele que planta. Versículo 13, no Egito os israelitas foram oprimidos pelo jugo pesado da escravidão. Agora o jugo foi removido e eles podem caminhar de cabeça erguida
como homens livres. Confira Zacarias 1:21. Letra B, o castigo para a desobediência, 26, do 14 ao 39. As penas aumentam em rigor, culminando no canibalismo e exílio. Versículo 16, doenças e febre, e os termos hebraicos ocorrem somente aqui e no mesmo contexto em Deuteronômio 28:22. Versículo 22, animais selvagens, colonizadores da Samaria do século 8 a.C. tiveram de enfrentar este problema. Versículo 25, a espada de fora e as pragas de dentro se associarão para não permitir que o obstinado povo de Deus fuja do seu castigo. Versículo 26, suprimento de pão, literalmente apoio de pão, Isaías 3:1, Ezequiel 4:16. Um único forno bastará para assar o pão suficiente para 10 casas, e será necessário instituir o racionamento a peso. Versículo 29, a persistência da rebeldia, apesar de todas as advertências anteriores, conduziria o povo de Israel ao extremo de terem de lançar mão do canibalismo. Um exemplo disso no cerco a Samaria em 2 Reis 6, 24 ao 31. Versículo 30, altares idólatras, a palavra significava basicamente topo de colina, e mais tarde um santuário erguido no alto da colina. Houve uma época em que o termo não tinha conotação negativa, pois a adoração em lugares altos é associada ao profeta Samuel. 1 Samuel 9:12, altares de incenso, traduzido por imagens do sol. A palavra ocorre em diversas inscrições de Palmira e dos nabateus e denota um santuário pagão. Troncos podres, a referência talvez seja a árvore ou porte sagrado de Azerá, deusa da fertilidade. Versículo 32, desolarei a terra, a ponto de ficarem perplexos. A mesma palavra hebraica é usada para produzir dois sentidos bem diferentes. Versículo 34 e 35, haverá problemas se os israelitas não obedecerem à regulamentação acerca da terra em 25, do 1 ao 7. A devastação será tão grande que haverá compensação em um prolongado sábado sem cultivo. Confira 2 Crônicas 36:21. Versículo 36. A deportação não significará o término do terror, ainda existe a ameaça da extinção plena. Versículo 39b. O castigo por pecados de gerações anteriores também será aplicado de acordo com Êxodos 20:5. Letra C, a possibilidade de restauração, 26, do 40 a 46. Versículo 40 e 41. A confissão da culpa, tanto pessoal quanto herdada, pode afastar a ira divina e trazer à memória de Deus o propósito bondoso por trás das alianças com os patriarcas. Versículo 41, coração obstinado. Somente depois de ter sido concluído o juízo é que Deus, na sua ira, vai lembrar-se da misericórdia. Abacuque 3:2. Versículo 45. Embora a severa aflição viesse para vingar a aliança, versículo 25, Deus também agiria com base na lealdade da aliança para tratar de modo favorável o seu povo. Êxodo 23, 22 ao 33. Então aqui termina o capítulo 26. Capítulo 26. E aí terá só o capítulo 27. O 27 é pouquíssima coisa, né? 27, do 1 ao 34. Muitos votos e ofertas prometidos ao santuário poderiam ser trocados por pagamento em dinheiro. O capítulo trata de votos de pessoas, dedicação de animais, dedicação de casas e terra. Os votos podiam ser feitos por diversas razões, e às vezes eram feitos de forma mais imprudente possível. A aplicação da lei e da substituição poderia ser evitado. O final
poderia ter evitado o final trágico da história de Jefté, Juízes 11, 29 e 40. A avaliação de pessoas era feita estritamente de acordo com gênero e idade. Essas pessoas talvez tenham sido prometidas ao santuário para um serviço especial. Poderiam ser libertos da sua obrigação por meio do pagamento de uma soma em dinheiro. Na avaliação para esse propósito, era a capacidade da pessoa para o trabalho na época da avaliação que era calculada. Se aceitarmos o ponto de vista de que a avaliação mais baixa feita de mulheres, aproximadamente a metade do valor dos homens, refletia uma estima mais baixa pelas mulheres em geral, somos forçados a concluir que a idade avançada também não era respeitada. Note, acha que aqui não se trata simplesmente de um pagamento único, mas de pagamentos regulares. Do contrário, a avaliação mais alta deveria ser feita acerca de crianças, visto que, em termos de anos, tinham o maior potencial de trabalho. Versículo 8, no caso de pobres, o preço do resgate era estabelecido pelo sacerdote de acordo com os meios da pessoa sujeita para fazer o pagamento. Os versículos 9 e 10 estabelecem que um animal puro aceitável como oferta ao Senhor não pode ser retido, visto que foi dedicado. Qualquer tentativa de apresentar um substituto para o animal dedicado implicaria a perda dos dois. Versículo 11. Um animal impuro podia ser resgatado caso se acrescentasse um quinto ao seu valor. Versículo 14 e 15. A regra usada para animais impuros nos versículo 11 é a mesma que se aplica a uma casa. O resgate das terras é organizado dependendo de a terra ter sido herdada ou comprada. Os efeitos do ano do jubileu também precisam ser levados em consideração. Versículo 16. A quantidade de sementes exigida para semear um pedaço de terra indicava o tamanho desta e a avaliação era feita de acordo com isso. Os versículos 20 e 21 consideram um caso de desonestidade em que o homem vende o que ele já consagrou e, portanto, não tem o direito de vender. Seja terra que não pode ser resgatada, seja que é vendida de forma desonesta, se permanecer a um homem por herança e que ele consagrou ao Senhor, não pode ser readquirida no jubileu. Como algo consagrado ao Senhor, ela não é afetada pela legislação do jubileu. Consagrada vem da raiz, da qual deriva também a palavra banimento, interdição, ou seja, separar algo para Deus. Consagrada ao Senhor para destruição e de forma irrevogável. Versículo 28. Versículo 24. Terra comprada só poderia ser objeto de consagração e resgate até o ano do jubileu, então era devolvida ao proprietário original, de quem era posse por herança. Versículo 26. A primeira cria não podia ser consagrada a Deus, porque já era propriedade dele. Versículo 27. A cria de um animal impuro não podia ser usada para sacrifício e tinha de ser resgatada ou vendida. Nada que fosse consagrado a Deus poderia ser resgatado, muito menos vendido. Versículo 29, Saul violou essa regra, 1 Samuel 15, 3. Versículo 30 e 31, os dízimos podiam ser resgatados pela taxa comum se eram de colheitas dos campos ou de frutos, mas dízimos de animais não podiam ser resgatados, e a mesma sanção do versículo 10 podia ser aplicada em caso de